Noiva engana o homem rico em carro de luxo e revela que entregador é filho do magnata. Amanda observava o brilho dos arranha-céus de Nova Cidade do seu aconchegante apartamento. Aquela metrópole pulsante, com suas luzes brilhantes e promessas de vida glamourosa, era o palco perfeito para seu plano. Ela sonhava em se tornar a esposa de um magnata. E Ricardo, o herdeiro de uma fortuna colossal, era sua principal presa. Charme e inteligência eram suas armas. Mas por trás daquela menina de sorriso encantador, escondia-se uma ambição desmedida. Naquela noite, o evento de gala em um hotel luxuoso reunia os poderosos da cidade. Amanda se vestiu como se a vida dela dependesse daquilo. Um vestido vermelho que acentuava suas curvas, maquiagem impecável e cabelo solto. Quando ela adentrou o salão, todas as cabeças se viraram. Olhos curiosos a seguiam e ela sentia a adrenalina subir, o coração acelerado. Era hora de fazer sua jogada. Ricardo, o homem mais cobiçado, estava cercado de admiradoras, mas Amanda sabia como se destacar. Com um sorriso confiante, ela se aproximou. As conversas se tornaram riso e flertar. O que ela não esperava era que entre toda aquela ostentação, alguém tão simples como Lucas, o irmão mais novo de Ricardo, acabasse cruzando seu caminho. Ele era uma lufada de ar fresco, com seu jeito despretensioso e contrário ao mundo de joias e taças de champanhe. Lucas, um entregador, que ainda acreditava que a felicidade estava nas coisas pequenas, encantou Amanda. De um jeito inesperado. As conversas não eram sobre dinheiro ou status, mas sobre sonhos e a beleza da simplicidade. Enquanto o charme de Ricardo a envolvia, seu coração, de forma confusa, pulsava por Lucas. A dualidade a consumia. Ela queria o mundo de opulência, mas se sentia viva ao lado de Lucas. Mas o destino tinha planos cruelmente irônicos. Em uma noite de revelação, enquanto Amanda se preparava para dar o próximo passo na sedução de Ricardo, ela descobriu que Lucas carregava um segredo. Seu pai, o homem que ele acreditava ser apenas um trabalhador honesto, era, na verdade, um magnata da indústria, cujas raízes se entrelaçavam com o círculo que Amanda tanto desejava invadir. Tudo mudaria a partir daquele instante. O sorriso de Lucas, agora com uma carga a mais flash de nostalgia e confusão, fazia o coração de Amanda disparar. Ela estava presa em um triângulo amoroso, entre o amor pela vida simples que Lucas lhe oferecia e a atração pela vida de sonhos que Ricardo simbolizava. As intenções dela começaram a ser questionadas, e os olhares que antes eram de admiração agora exploravam suas verdadeiras motivações. Ricardo, instigado por uma inquietação crescente, decidiu investigar. Suspeitava de algo, do olhar de Amanda, da forma como ela falava. O que começou como uma história de amor e sedução, rapidamente se transformava em um labirinto de segredos e desconfiança. A atmosfera estava carregada de tensão, e o momento da verdade se aproximava. Até onde Amanda iria para conquistar o que tanto desejava, e no fundo, o que estava realmente em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Amanda estava em um turbilhão de emoções. A revelação sobre o verdadeiro status de Lucas sacudiu seu mundo. Como ela poderia ter perdido isso? A ansiedade apertava seu peito, enquanto via Ricardo se aproximar, com uma expressão de desconfiado. O clima estava pesado, e o salão parecia menor, como se cada olhar estivesse pesando sobre seus ombros. Você não está sozinha aqui, está? Ricardo perguntou.
a voz tingida de uma preocupação que não se sabia se era genuína ou manipuladora. Não é isso, Amanda começou, mas as palavras falharam. E nesse momento, o inesperado aconteceu. Um grito ecoou do lado de fora. O vidro estourou, alguém gritou, enquanto um estrondo aterrador ressoava. Os convidados começaram a correr em direção à saída. A confusão se espalhando como fogo em palha seca. Amanda e Ricardo trocaram olhares e, antes que pudessem processar o que estava acontecendo, uma nuvem de fumaça começou a entrar no salão. O pânico tomou conta. Ela puxou Ricardo, tentando encontrar segurança entre a multidão. O clima de festa viralizara para um caos absoluto. Mas no meio daquela correria, ela viu Lucas, parado, com uma expressão perplexa, quase como se estivesse em um filme. Ele olhava ao redor, confuso, até que seus olhos encontraram os de Amanda. Ali, uma verdade brutal desabou em cima dela. Em meio ao desastre, ela percebeu que estava sendo puxada para longe de Lucas, como se um fio invisível estivesse quebrando. Lucas! Amanda gritou, mas sua voz se perdeu no barulho. Ele começou a se mover, mas não em direção dela. Ao invés disso, Lucas correu em direção à porta, onde a fumaça se aglomerava. Amanda sentiu um nó na garganta. O que ele estava fazendo? Então, algo ainda mais chocante ocorreu. Um grupo de homens em trajes pretos apareceu, atravessando a entrada principal, cercando Lucas. Eles não pareciam seguranças comuns. O olhar, determinado e ameaçador que lançavam, não deixava dúvida. Amanda gritou de novo, mas a confusão era tão intensa que ninguém pareceu escutar. Vocês estão loucos, Ricardo bradou, tentando empurrar a multidão para o lado e proteger Amanda. Mas os homens pareciam seguir uma única direção. É ele, pegue-o, gritou um deles, gesticulando furiosamente para Lucas. O rosto de Amanda se contorceu. Em horror. O que Lucas fizera para atrair toda aquela tensão e fúria? O coração dela estava acelerado. Um medo visceral tomou conta. Lucas, cuidado! Amanda conseguiu gritar. Ele estava encarando aqueles homens, sua expressão mudando de confusa para decidida, aparentemente sem saber que estava prestes a ser preso. Mas tudo isso era apenas o começo. Assim que os homens conseguiram alcançar Lucas, um deles puxou algo do bolso, um cartão preto com um símbolo intrigante. Algo dentro do símbolo parecia familiar para Amanda. Era o emblema da poderosa família que controlava tudo na cidade. Naquele momento, algo clicou. A cortina entre as ambições de Amanda e a realidade de Lucas estava prestes a se rasgar e expor uma verdade que nem ela estava preparada para aceitar. Lucas não era apenas um entregador qualquer. Seu pai, o magnata da indústria, tinha mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Você não sabe com quem está lidando, Lucas gritou, mas já era tarde demais. Os homens avançaram, e enquanto a cena se desenvolava como em câmara lenta, Amanda sentiu a certeza desconfortável que tudo aquilo era parte de um jogo maior. Agora ela estava no centro de uma tempestade. Entre a vida simples de Lucas e o glamour sombrio de Ricardo, as emoções se misturavam, e o que ela achava que sabia sobre tudo, sobre todos, estava se desfazendo como fumaça no ar. E enquanto as luzes da cidade piscavam ao fundo, um pesado manto de incerteza envolvia Amanda. O caos não era apenas externo, era um reflexo do que estava acontecendo dentro dela. A verdadeira natureza das relações estava prestes a vir à tona. E agora, o que você vai fazer, Amanda? A voz de Ricardo quebrou o silêncio, mas a resposta dela estava longe de ser clara. Amanda estava paralisada. O barulho caótico ao redor parecia distante, enquanto ela encarava Ricardo. A expressão dele era uma mistura de raiva e desconfiança. O que você vai fazer, Amanda? A pressão nas palavras dele a fazia tremer internamente. O coração dela disparava, lutando entre a necessidade de proteger Lucas e a urgência de se defender. Antes que ela pudesse responder, um clarão, uma luz intensa iluminou o salão. Seguida,
de um estrondo surdo. Todos pararam. A fumaça se dissipou momentaneamente e o pânico se transformou em um silêncio absoluto. Os convidados, congelados, olharam para a entrada. Um homem alto e misterioso, vestido completamente de preto, irrompeu pelo lugar. Ele não se parecia com os seguranças. O olhar dele era predador, como se estivesse em busca de uma presa. "Não, fiquem longe dele!" Amanda berrou. Mas ninguém a ouviu. O homem se virou, fixando o olhar em Lucas, que estava cercado. "Você se colocou em apuros this time", ele disse, a voz cortante como vidro. Lucas parecia lutar contra uma tempestade interna. Os homens ao redor dele esboçavam um movimento. Então, algo inusitado aconteceu. Lucas se endireitou. "Não, você não vai me pegar", ele gritou. E naquele momento, um fluxo de energia passou por ele. Com um movimento inesperado, ele puxou um objeto do bolso. Um dispositivo de aparência estranha, brilhando com luzes pulsantes. "É isso que vocês queriam", ele gritou. O tempo pareceu parar. Amanda ficou boquiaberta. O que era aquilo? O objeto em mãos de Lucas parecia algo saído de um filme de ficção científica. Os homens hesitaram, e o que deveria ser uma simples entrega se transformou em uma confrontação cheia de segredos. O pânico se alastrou como fogo em palha, e em meio ao caos, uma revelação devastadora irrompeu. Lucas não era apenas um entregador qualquer. Ele era um dos escolhidos para um legado que ninguém conhecia. Amanda estava em choque. As peças começaram a se encaixar de forma nauseante. A vida simples que Lucas parecia levar escondia um universo sombrio. Os olhares dos homens mudaram de interesse para um temor inegável agora que o objeto estava em jogo. "Você não tem ideia do que está fazendo", um dos homens gritou, como se a simples presença de Lucas alterasse o equilíbrio de algo muito maior. Ricardo, perdido entre o desejo e o temor, olhou para Amanda. "Eu não sabia. Você não sabia, não é?" A voz dele era agora uma mescla de dor e confusão. Amanda estava atordoada, o peso da verdade caindo sobre ela como uma avalanche. Diante de tudo isso, a atmosfera se tornou pesada. O que havia começado como uma busca por glamour e riqueza agora era uma luta pela sobrevivência, em uma teia de conspirações profundas. Cada um deles, Amanda, Ricardo, Lucas, presos em um emaranhado de segredos e revelações, lutando contra o destino. "Vamos!" gritou Lucas, jogando o objeto para o alto. Um brilho ofuscante emergiu, fazendo a multidão recuar. O mundo parecia travar, e a última imagem que Amanda viu antes do clarão foi o olhar determinado de Lucas. Quando a luz se dissipou, tudo havia mudado. Ela se sentiu puxada em direções diferentes. O glamour de Ricardo parecia sem valor agora. A vida simples que desejou em Lucas agora era carregada de um fardo que ela não poderia compreender. O que se formara entre eles estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade. A única coisa que restava era o eco de uma pergunta na cabeça dela: quem era realmente Lucas e até onde ele estava disposto a ir para protegê-la? Antes que pudesse refletir mais, a escuridão tomou conta do salão e a cena ficou envolta em mistério, deixando Amanda sozinha com suas incertezas. O tempo parecia parar. A luz ofuscante emanava de Lucas, como se ele estivesse segurando a chave de um destino que ninguém poderia imaginar. O caos ao redor dissipava-se em um murmúrio distante, mas no meio de tudo, outra tensão crescia, uma tensão mais profunda, mais pessoal. Amanda não sabia o que esperar, mas seu instinto gritava que algo ainda mais colossal cheguei. Então, como um estalo, no momento em que o brilho desapareceu, uma cena sem precedentes se desenrolou. Um homem, aquele que tinha entrado de forma imponente, deu um passo à frente. Amanda não conseguiu conter um grito quando o reconheceu. Era Henrique, o pai de Lucas. "Pode soltar meu filho", exclamou, sua voz ecoando na sala como um trovão.
A fúria e o desespero estampados em seu rosto transmitiam uma urgência palpável. Mas havia algo mais. Uma sombra de traição, a multidão que antes estava em pânico tornou-se um espectador calado, trocando olhares de espanto. O escândalo se desenrolava ali. Aquele homem não era apenas o pai de Lucas. Ele era um dos magnatas mais temidos da cidade. Alguém que as pessoas temiam até mesmo mencioná-lo em voz alta. "Eu não sou seu filho, pai", Lucas gritou, a raiva tingindo suas palavras. O objeto em sua mão começou a brilhar intensamente, quase como se estivesse respondendo à sua revolta. Foi como um flash de luz, e todos os olhos se voltaram para ele. O que exatamente era aquele dispositivo? O que Henrique queria? "Você não sabe do que está falando, Lucas." Henrique insistiu, avançando com certeza. "Acorde, eles vão te pegar. Estou aqui para proteger você." Um silêncio cortante envolveu o salão, enquanto todos tentavam digerir cada palavra. Amanda estava incrédula. Como tudo isso estava se desenrolando diante dela? O glamour e a sedução haviam dado lugar a um drama familiar ardente. Uma batalha entre verdades ocultas e mentiras inabaláveis. Ela olhou para Ricardo buscando uma conexão que já havia sido frágil antes, mas só encontrou um abismo de confusão. Você sabia disso?" Amanda murmurou, sua voz mal saindo. Ricardo desviou o olhar, a tensão visível em seus ombros. O cenário inesperado me deixou completamente atordoada. A cada segundo, mais camadas de segredo se desdobravam. "Sim", Ricardo finalmente disse, a voz firme, mas cheia de relutância. "Mas eu pensei que você não se importava com as aparências, com o que era certo." Essas palavras cortaram como uma faca. O que eles tinham entre eles tinha se tornado um tabuleiro de xadrez, repleto de peças em movimento, onde cada movimento revelava mais do que deveria. Henrique, agora prestes a colidir com Lucas, continuava a gritar instruções. O tumulto crescia novamente, a multidão se aglomerando em torno, os sussurros ecoando sobre a família poderosa e o filho perdido que se rebelava contra ela. A cena atingiu um clímax quando Lucas, em seu frenesi, apontou o dispositivo brilhante na direção de Henrique. "Você fez isso comigo, sempre me escondeu." O ambiente estava elétrico e a sala pulsava com a tensão de um confronto iminente. Amanda sentiu o coração na garganta. E então, no ápice da ação, algo inesperado aconteceu. O objeto nas mãos de Lucas começou a pulsar como um coração. Uma onda de energia irrompeu, lançando todos ao chão. Foi um impacto tão forte que as luzes se apagaram e o som do vidro estourando reverberou. Amanda caiu, sua visão turva, a adrenalina impedindo de pensar. Quando a visão dela clareou, tudo havia mudado. O salão estava deserto. Haviam marcas de destruição por todo o lado. Mas onde estava Lucas? Onde estava Henrique? O que afinal tinha acabado de ocorrer? A única coisa que restava era uma sensação de vazio, uma ausência de certezas. Uma voz baixa, sufocada, ecoou em sua mente. "Amanda, e agora?" A pergunta pairava no ar, e ela não tinha respostas. O que estava em jogo agora? Ela tinha se envolvido nas vidas de homens que não conhecia de verdade, e tudo o que acreditava estar em controle quebrou-se em um estilhaço devastador de incertezas. O que ela faria a seguir? Enquanto a escuridão cobria o salão, Amanda se levantou lentamente. Um frio aterrorizante em seu peito. A verdade ainda estava perdida, e uma nova jornada estava prestes a começar. A escuridão envolveu o salão, e a confusão reinava. Amanda estava paralisada, mas algo dentro dela começou a se agitar. A lembrança do flash e o brilho do dispositivo nas mãos de Lucas ainda estavam frescos em sua mente. Ela tinha que encontrá-lo. Sua mente estava em frangalhos, mas a determinação começou a tomar conta. "Lucas!" ela gritou, sua voz ecoando na solidão. No entanto, não havia resposta. O que estava acontecendo? A sala ainda estava envolta em sombras, e ela teve a sensação de que algo estava prestes
a mudar novamente. Amanda começou a se mover apalpando o caminho pelo espaço agora silencioso, mas tenso. As luzes começaram a piscar, e as sombras pareciam dançar ao seu redor. Então, como um trovão no céu limpo, uma voz ressoou. Não se preocupe, querida. Estou aqui. Amanda se virou rapidamente, o coração batendo forte. Era Henrique, o pai de Lucas. O homem imponente estava parado na entrada, mas havia algo de diferente em seu olhar. Algo sombrio. Você não teria que estar aqui, Amanda sussurrou, seu corpo se enrijecendo. Onde está Lucas? Ah, ele está seguro, bem por enquanto, Henrique disse, um sorriso frio nos lábios. Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que você está fazendo isso? O que você quer? Sua voz tremia, mas ela se forçou a ficar firme. Henrique não era apenas um homem de negócios. Havia algo profundamente inquietante nele. Henrique se aproximou, seu olhar fixo nela. Ah, minha querida, você não entende? Lucas sempre foi mais do que aparenta. Ele é parte de algo muito maior. E você apenas complicou as coisas. Ele piscou, e uma onda de pânico tomou conta dela. Complicou? Eu só quero ajudar, Amanda exclamou, mas o terror estava se espalhando por ela. A sensação de que havia entrado em um labirinto sem saída a consumia. Com um movimento rápido, Henrique retirou algo do bolso. E Amanda fez um passo para trás, tensa. Era um pendrive, mas não era comum. O objeto brilhava com uma luz própria, pulsando como se estivesse vivo. Isso é o que eles querem, ele disse, quase num sussurro. A fonte de todo o poder. Com isso, posso finalmente impedir que Lucas siga seu caminho. Ele não deve saber. Ninguém deve saber. As palavras dele eram como veneno, entorpecendo-a. Mas quem são eles? Perguntou Amanda, se sentindo cada vez mais perdida. Não era apenas uma guerra entre ricos e pobres. Havia um jogo muito maior em andamento, e ela estava no meio de tudo isso sem perceber. Antes que pudesse processar, Henrique ativou o pendrive, e a sala subitamente encheu-se de luz. O brilho se espalhou, envolvendo tudo. Era como se o próprio ar estivesse pulsando e se movendo. Amanda sentiu o chão tremer sob seus pés. Então ocorreu a reviravolta. Uma imagem surgiu na luz, e a projeção revelava segredos obscuros, rostos conhecidos de pessoas do alto escalão da cidade, e ali, no meio, estava Ricardo. Ele era parte disso tudo. Ela se sentiu tonta. Como poderia? Ela acreditava que ele era diferente. Todos foram pegos em uma teia de mentiras. Você mentiu para mim. Você sempre soube. Amanda gritou, a desilusão pesando em seu peito. Ricardo olhava para ela na projeção, mas seus olhos eram frios, distantes. O queijo estava se movendo, e ela mal conseguia acompanhar. Henrique sorria, mas havia um brilho de triunfo em seus olhos. Agora você vê, não é apenas sobre o Lucas, é sobre o poder, que você não tinha ideia que fazia parte. E minha querida, você fez a escolha errada. O chão abaixo dela estremecia, e a luz começou a se contrair, puxando tudo para o centro. Largue isso, ela gritou, mas era tarde demais. A sala ficou envolta em trevas profundas. Então tudo acabou de maneira abrupta. O silêncio tomou conta. Quando Amanda conseguiu abrir os olhos novamente, ela estava sozinha. Não havia Henrique, não havia luz e nenhuma pista do que realmente aconteceu. O que sobrou era apenas um vazio congelante que pulsava em sua mente. Quem era Ricardo de verdade? E como Lucas se encaixava em tudo isso? Várias perguntas ecoavam. E agora, ela sabia que a luta estava apenas começando. A linha entre o que era real e o que era uma ilusão estava se desfazendo diante dela. Ela tinha que descobrir a verdade, e a última imagem de Lucas a perseguia. Ele estava em perigo, e ela precisava encontrá-lo. Mas a pergunta que mais a atormentava agora era: até onde ela estaria disposta a ir para desvendar a verdade? A escuridão envolveu o salão, e a confusão reinava. Amanda estava paralisada, mas algo dentro dela começou a se agitar.
A lembrança do flash e o brilho do dispositivo nas mãos de Lucas ainda estavam frescos em sua mente. Ela tinha que encontrá-lo. Sua mente estava em frangalhos, mas a determinação começou a tomar conta. Lucas! Ela gritou, sua voz ecoando na solidão. Entanto, não havia resposta. O que estava acontecendo? A sala ainda estava envolta em sombras, e ela teve a sensação de que algo estava prestes a mudar novamente. Amanda começou a se mover, apalpando o caminho pelo espaço agora silencioso, mais tenso. As luzes começaram a piscar, e as sombras pareciam dançar ao seu redor. Então, como um trovão no céu limpo, uma voz ressoou. Não se preocupe, querida. Estou aqui. Amanda se virou rapidamente, o coração batendo forte. Era Henrique, o pai de Lucas. O homem imponente estava parado na entrada, mas havia algo de diferente em seu olhar, algo sombrio. Você não deveria estar aqui, Amanda sussurrou, seu corpo se enrijecendo. Onde está Lucas? Ah, ele está seguro. Bem, enquanto, Henrique respondeu, um sorriso frio nos lábios. Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que você está fazendo isso? O que você quer? Sua voz tremia, mas ela se forçou a ficar firme. Henrique não era apenas um homem de negócios. Havia algo profundamente inquietante nele. Henrique se aproximou, seu olhar fixo nela. Ah, minha querida, você não entende? Lucas sempre foi mais do que aparenta. Ele é parte de algo muito maior. E você? Você apenas complicou as coisas. Ele piscou, e uma onda de pânico tomou conta dela. Complicou? Eu só quero ajudar, Amanda exclamou, mas o terror estava se espalhando por ela. A sensação de que havia entrado em um labirinto sem saída a consumia. Com um movimento rápido, Henrique retirou algo do bolso, e Amanda fez um passo para trás, tensa. Era um pendrive, mas não era comum. O objeto brilhava com uma luz própria, pulsando como se estivesse vivo. Isso é o que eles querem, ele disse, quase num sussurro. A fonte de todo o poder. Com isso, posso finalmente impedir que Lucas siga seu caminho. Ele não deve saber. Ninguém deve saber. As palavras dele eram como veneno, entorpecendo-a. Mas quem são eles? Perguntou Amanda, se sentindo cada vez mais perdida. Não era apenas uma guerra entre ricos e pobres. Havia um jogo muito maior em andamento. E ela estava no meio de tudo isso sem perceber. Antes que pudesse processar, Henrique ativou o pendrive e a sala subitamente encheu-se de luz. O brilho se espalhou, envolvendo tudo. Era como se o próprio ar estivesse pulsando e se movendo. Amanda sentiu o chão tremer sob seus pés. Então ocorreu a reviravolta. Uma imagem surgiu na luz, e a projeção revelava segredos obscuros, rostos conhecidos de pessoas do alto escalão da cidade. E ali, no meio, estava Ricardo. Ele era parte disso tudo. Ela se sentiu tonta. Como poderia? Ela acreditava que ele era diferente. Todos foram pegos em uma teia de mentiras. Você mentiu para mim. Você sempre soube. Amanda gritou, a desilusão pesando em seu peito. Ricardo olhava para ela na projeção, mas seus olhos eram frios, distantes. O que era real? O que era falácia? Henrique, agora prestes a colidir com Lucas, continuava a gritar instruções. O tumulto crescia novamente, a multidão se aglomerando. As vozes, os olhares, todos estavam completamente em choque. Você não entende, Amanda, gritou Henrique, sua voz ecoando no meio da confusão. No entanto, antes que pudesse chegar mais perto, uma figura apareceu na porta, tão repentina que as luzes começaram a oscilar mais intensamente. Era Lucas. Ele estava ali, parado, mas seus olhos, aqueles olhos que tinham tanta vida, estavam agora cheios de uma fúria contida. Parem! Lucas gritou, e a sala ficou em silêncio. Ele parecia estar carregando algo, um peso emocional que todos podiam sentir. Quem você pensa que é, pai? Preservar segredos ou destruir vidas?
As palavras de Lucas cortaram como uma faca. Amanda sentiu um nó na garganta. Quem era realmente aquele garoto? E o que mais ele escondia? Henrique olhou para Lucas, mas não havia um raio de amor protetor em seu olhar. Era uma batalha, uma guerra silenciosa que estava prestes a explodir. Você nunca iria entender, Lucas. Você é apenas um peão neste jogo. Um peão que precisa ser eliminado, Henrique rosnou, a raiva transbordando. E então, no momento em que a tensão estava mais alta, um estrondo ecoou. A energia do pendrive começou a girar em torno deles, como uma tempestade elétrica, iluminando o salão com flashes intensos. As paredes estremeceram e a luz começou a intensificar-se até um ponto insuportável. Amanda fechou os olhos. Seu corpo tremia de medo e expectativa. Quando tudo terminasse, quem sairia para contar a história? O que seria dos relacionamentos agora, todos desmoronando? Lucas, ela gritou, mas os sons se perderam na tempestade de sentimentos. O chão, as luzes, tudo parecia escapar do controle. E em meio ao caos, a última imagem que deixou em sua mente foi de Lucas, com o brilho do dispositivo iluminando seu rosto ansioso, um olhar de determinação que ela nunca tinha visto antes. Ela estava prestes a descobrir que até mesmo o amor pode ter suas sombras, e essa revelação poderia mudar tudo para sempre. E então, uma explosão de luz reverberou pelo salão, devorando tudo em seu caminho. Quando Amanda finalmente abriu os olhos, a realidade que conhecia tinha se desvanecido. Was tudo um jogo? Ou havia algo mais profundo e obscuro por trás de cada escolha? A pergunta pendurava no ar enquanto suas certezas se desvaneciam. A luz do salão pulsou. E então um silêncio tenso envolveu o ambiente, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Amanda olhou para Lucas, que encarava Henrique com um mix de fúria e confusão. O objeto que ele segurava brilhava, emanando uma energia quase palpável. "O que você fez com a minha vida?" Lucas gritou, a voz embargada. A tensão crescia entre eles, como um cabo de guerra entre pai e filho, cada um puxando na direção oposta. Henrique sorriu de maneira sombria. "Eu fiz você ser quem? Você é Lucas. Eu te protegi da verdade." A atmosfera fervia com a emoção crua. Amanda sentiu seu coração na garganta. Aquela não era apenas uma briga entre eles. Era uma revelação de segredos guardados por tempo demais. "Proteção? Você me escondeu!" Lucas gritou, agora com lágrimas nos olhos. A fragilidade dele era visceral. "Eu não sou um peão no seu jogo, pai." Os convidados ao redor, que antes estavam em pânico, agora observavam em choque, como se estivessem assistindo a um drama épico se desenrolar diante deles. Murmúrios se espalharam pela multidão. "Isso é uma loucura", alguém sussurrou. Então o brilho no dispositivo de Lucas aumentou, e de repente uma onda de luz irrompeu pelo salão, fazendo todos recuarem. Amanda levou as mãos ao rosto, protegendo os olhos. Quando a luz finalmente cedeu, a cena tinha mudado novamente. No lugar de Henrique e Lucas, um novo ser estava no centro. Era uma mulher, alta e imponente, com cabelos prateados e olhos que pareciam olhar através da alma. Ela apareceu como que surgindo do próprio ar. "O destino não pode ser alterado", ela afirmou, a voz ressoando em todos os cantos. Amanda sentiu uma selva de emoções. Medo, curiosidade e uma estranha sensação de familiaridade. "Quem é você?" Lucas perguntou, a incredulidade misturada ao fascínio. "Eu sou a guardiã do legado", respondeu, olhando diretamente para Lucas. "Você foi escolhido desde o início. O pendrive é a chave para não apenas o seu futuro, mas de todos nós." A multidão estava estupefata. As murmurações agora eram ecos frenéticos de surpresa e terror. "Escolhido para quê?" Henrique rosnou, o rosto em uma combinação de raiva e medo. "Que legado?"
A guardiã não desviou o olhar. Um legado que há muito está adormecido. Um poder que seu pai nunca quis que você soubesse. Mas agora, ele não pode mais te proteger. Um arrepio percorreu Amanda. O pânico que antes dominava a sala tomou um novo formato. O que mais estavam escondendo? A revelação sobre o passado de Lucas estava apenas começando. Não, isso não pode ser verdade. Henrique gritou, a voz dele agora cheia de desespero. Você tem que decidir, Lucas. O destino é seu para fazer o que quiser. Mas saiba, se você não abraçar seu verdadeiro eu, o legado será perdido para sempre. A mulher passou a mão pelo ar e um holograma apareceu, mostrando uma cidade futurista, cheia de vida e tecnologia. Mas também sombras. Você pode ser o salvador ou o destruidor, ela concluiu, e as últimas palavras dela ecoaram como um trovão. O pânico se transformou em uma tensão palpável. Amanda sentiu um nó se formando em seu estômago. Ela olhou para Lucas, e uma nova pergunta começou a surgir em sua mente. Quem era realmente aquele homem por quem se sentia atraída? E agora? A escolha que ele faria não afetaria apenas a vida dele, mas de todos ao seu redor. Em um momento de luz e sombras, a sala ficou em silêncio novamente. O olhar de Lucas se fixou na guardiã, um fogo novo dentro dele. O que eu faço agora? Ele perguntou, mas a responsabilidade pingava em suas palavras. A guardiã olhou profundamente em seus olhos e sorriu. Essa é uma jornada que só você pode fazer. E como um eco, o salão tremeu com a gravidade da decisão que estava prestes a ser feita. Amanda se sentiu perdida, enquanto uma nova dimensão de sua relação com Lucas se desdobrava. O que ele escolheria? E mais importante, o que isso significaria para eles? As luzes começaram a piscar, como se refletindo o tumulto interno de cada um. Mas antes que qualquer um pudesse, o corpo de Lucas tremia, e ele parecia prestes a desmoronar. Liberte-se, Lucas. Você não precisa seguir o caminho que eles traçaram para você, a guardiã disse, a voz firme e clara. Henrique, percebendo a fragilidade do filho, avançou um passo. Você não entende nada do que está em jogo. Você é parte da nossa família, parte do legado. A raiva e o desespero se entrelaçavam nas palavras dele. Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo imenso reverberou pelas paredes do salão. A estrutura começou a tremer. O que está acontecendo? Alguém gritou, e no meio do alvoroço, uma fissura se abriu no chão, espalhando poeira e fumaça. A multidão recuou em pânico. Amanda se sentiu forçada a avançar, preocupada. Lucas, você está bem? Gritou, tentando cortar o caos. Mas ele estava fixo, seus olhos apenas na figura de Henrique. Eu não vou deixar que você controle minha vida. Lucas gritou de volta, a determinação emanando dele. Mas a fissura se ampliava, criando um abismo entre pai e filho. Henrique, em um estalo de raiva, puxou algo do bolso, uma chave brilhante, que era idêntica ao objeto nas mãos de Lucas. Você não sabe o que está fazendo. Esse objeto pertence a você, mas pode também ser sua perdição. Suas palavras eram como uma maldição caminhando para um destino incerto. Você mentiu para mim, pai. Lucas se virou para a guardiã, sua expressão mudando de confusão para compreensão. É isso que você estava escondendo? Um legado que pode me destruir? E enquanto os dois trocavam olhares intensos, o chão se rachou ainda mais, e uma luz negra e pulsante começou a emanar do abismo. O efeito foi instantâneo. A sala estava se dividindo. As paredes vibravam, e um grito coletivo irrompeu da multidão. Então, em um movimento rápido, a guardiã levantou a mão. Parem! Vocês precisam se unir. Esse poder não pode ser controlado por um só. Sua voz ecoou, intensa e cheia de urgência. Amanda sentiu um nó na garganta. A tensão no ar era palpável. Mas enquanto tentava processar a gravidade da situação, uma onda de luz negra começou a se expandir, engolindo tudo. O pânico tomou conta. E quando a luz finalmente se dissipou, a visão que Amanda teve fez seu coração parar.
vários rostos conhecidos. Entre eles estava Ricardo. Ricardo, ela sussurrou. Mas o que a deixou ainda mais em choque foi o olhar dele. Não havia mais compaixão nem amor. Apenas um vazio. Então, Henrique se virou e a próxima revelação a deixou em estado de choque. Ricardo não é quem você pensa, Lucas. Você é irmão dele. Ele é da mesma linhagem que você. Um silêncio profundo pairou sobre o salão. Todos, até mesmo a guardiã, pareciam estar em estado de negação. E no meio do caos, a verdade se desenrolava como uma bomba. Lucas e Ricardo, ambos herdeiros de um legado obscuro que havia sido fervorosamente protegido por Henrique durante anos. Não pode ser, Lucas murmurou, o choque estampando seu rosto. Agora a narrativa mudava completamente. As relações eram mais complexas do que Amanda jamais imaginou. E o que mais havia sido escondido? Um abismo separava aqueles que se amavam. E a reviravolta os deixava sem chão. A sala tremeu novamente e o pânico reinou. Cada pessoa ali percebeu que os segredos estavam se quebrando, revelando feridas profundas que poderiam nunca cicatrizar. Escolha Lucas, a guardiã gritou, quando os rostos começaram a se distorcer em confusão. E Amanda sabia que, assim como as fissuras no chão, as rupturas entre eles nunca seriam facilmente reparadas. O eco da revelação ressoava nos corações, e a única certeza que restava era que tudo estava prestes a desabar. As consequências dessa revelação transformadora estavam além do que todos podiam imaginar. O medo apertava a garganta de Amanda, a dúvida a consumia. O que aconteceria agora? A luz pulsante começou a diminuir, mas o silêncio que se seguiu foi constrangedor. Amanda olhava de Lucas a Henrique, tentando entender a situação. O corpo de Lucas tremia, e ele parecia prestes a desmoronar. Liberte-se, Lucas. Você não precisa seguir o caminho que eles traçaram para você. A guardiã disse, a voz firme e clara. Henrique, percebendo a fragilidade do filho, avançou um passo. Você não entende nada do que está em jogo. Você é parte da nossa família. Parte do legado. A raiva e o desespero se entrelaçavam nas palavras dele. Mas antes que Lucas pudesse responder, um estrondo imenso reverberou pelas paredes do salão. A estrutura começou a tremer. O que está acontecendo? Alguém gritou. E no meio do alvoroço, uma fissura se abriu no chão, espalhando poeira e fumaça. O multidão recuou em pânico. Amanda se sentiu forçada a avançar, preocupada. Lucas, você está bem? Gritou, tentando cortar o caos. Mas ele estava fixo, seus olhos apenas na figura de Henrique. Eu não vou deixar que você controle minha vida. Lucas gritou de volta, a determinação emanando dele. Mas a fissura se ampliava, criando um abismo entre pai e filho. Henrique, em um estalo de raiva, puxou algo do bolso. Uma chave brilhante, que era idêntica ao objeto nas mãos de Lucas. Você não sabe o que está fazendo. Esse objeto pertence a você, mas pode também ser sua perdição. Suas palavras eram como uma maldição, caminhando para um destino incerto. Você mentiu para mim, pai. Lucas se virou para a guardiã, sua expressão mudando de confusão para compreensão. É isso que você estava escondendo? Um legado que pode me destruir? E enquanto os dois trocavam olhares intensos, o chão se rachou ainda mais, e uma luz negra e pulsante começou a emanar do abismo. O efeito foi instantâneo. A sala estava se dividindo. As paredes vibravam e um grito coletivo irrompeu da multidão. Então, em um movimento rápido, a guardiã levantou a mão. Parem, vocês precisam se unir. Esse poder não pode ser controlado por um só. Sua voz ecoou, intensa e cheia de urgência. Amanda sentiu um nó na garganta. A tensão no ar era palpável, mas enquanto tentava processar a gravidade da situação, uma onda de luz negra começou a se expandir, engolindo tudo. O pânico tomou conta, e quando a luz finalmente se dissipou, a visão que Amanda teve fez seu coração parar.
vários rostos conhecidos. Entre eles estava Ricardo. Ricardo? Ela sussurrou. Mas o que a deixou ainda mais em choque foi o olhar dele. Não havia mais compaixão nem amor. Apenas um vazio. Então Henrique se virou, e a próxima revelação a deixou em estado de choque. Ricardo não é quem você pensa, Lucas. Você é irmão dele. Ele é da mesma linhagem que você. Um silêncio profundo pairou sobre o salão. Todos, até mesmo a guardiã, pareciam estar em estado de negação. E no meio do caos, a verdade se desenrolava como uma bomba. Lucas e Ricardo. Ambos herdeiros de um legado obscuro que havia sido fervorosamente protegido por Henrique durante anos. Não pode ser, Lucas murmurou, o choque estampando seu rosto. Agora, a narrativa mudava completamente. As relações eram mais complexas do que Amanda jamais imaginou. E o que mais havia sido escondido? Um abismo separava aqueles que se amavam, e a reviravolta os deixava sem chão. A sala tremeu novamente, e o pânico reinou. Cada pessoa ali percebeu que os segredos estavam se quebrando, revelando feridas profundas que poderiam nunca cicatrizar. Escolha, Lucas, a guardiã gritou, quando os rostos começaram a se distorcer em confusão. E Amanda sabia que, assim como as fissuras no chão, as rupturas entre eles nunca seriam facilmente reparadas. Mas antes que Lucas pudesse responder, a luz negra continuou a se expandir, envolvendo tudo. Amanda estava prestes a pedir ajuda, quando sentiu uma mão fria a tocar seu ombro. Virou-se bruscamente e encontrou uma figura de sua infância, alguém que pensara ter deixado para trás. Era Elisa, sua amiga de escola, mas estava diferente. A expressão dela era sombria, os olhos refletindo um conhecimento profundo. É hora de você saber a verdade, Amanda, disse Elisa, com uma voz que soou como um eco distante. Você não é só uma espectadora nessa história. Você também faz parte disso. O legado é seu também. Amanda ficou atordoada, o chão desaparecendo sob seus pés. A verdade estava bem diante dela. Uma conexão que nunca imaginara. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma horrível. O que você está dizendo? Amanda gritou, mas não havia tempo para respostas. A luz negra envolveu tudo e, em um súbito relâmpago, um novo abismo se abriu. No centro da luz, vislumbres do passado começaram a surgir. Memórias, sussurros de promessas quebradas, revelações de um futuro que poderia ser. Um novo caminho estava sendo traçado, um caminho que uniria Amanda, Lucas e Ricardo de formas que eles nunca poderiam prever. E enquanto a intensidade da luz crescia, Amanda sentiu que não era mais apenas um peão. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e cada um deles teria que decidir em que lado estavam. O que aconteceria a seguir? As sombras dançavam e Amanda sentiu o seu coração afundar. As respostas estavam mais próximas do que podiam imaginar, mas o preço da verdade seria alto demais. A luz pulsante começou a se dissipar, e no centro do salão, o silêncio era ensurdecedor. Amanda olhava de Lucas a Henrique sem saber o que esperar. As palavras da guardiã ressoavam em sua mente. O legado, o poder, tudo isso estava em jogo, e a tensão era quase palpável. Lucas estava preso entre a expectativa e o desespero, e o olhar dele refletia uma dor que Amanda sentia em seu próprio peito. Escolha seu caminho, Lucas, a guardiã insistiu, com um semblante sério. Lucas respirou fundo, os olhos alternando entre Henrique e Amanda, buscando ali a resposta que ele precisava. Amanda sentiu um aperto no coração. Qual decisão ele tomaria? Eu não posso mais viver pelas mentiras, Lucas gritou, a voz ecoando no salão. A fissura no chão se espalhava e uma onda de energia pulsava ao redor deles, como se o próprio espaço estivesse sufocando sob o peso da verdade. Henrique se aproximou, uma expressão desesperada no rosto. Você não entende, filho. Os poderes que você possui, eles querem controlá-lo.
Eles vão te destruir, Henrique implorou, mas Lucas estava longe da dúvida. Chega, eu não sou um peão, e você não pode decidir meu destino. A guardiã levantou a mão, e com ela, uma onda de luz irrompeu, envolvendo Lucas em um brilho intenso. Ele fechou os olhos e pontou. No silêncio que se seguiu, percebeu que tinha que se libertar de tudo o que o prendia. Em um movimento rápido, ele levantou o pendrive, agora pulsando com uma nova energia. Vou usar isso para acabar com um ciclo de mentiras. E nesse momento, Amanda viu um lampejo de poder nos olhos dele. Uma força não apenas de destruição, mas de liberdade. A luz começou a se espalhar, formando o escudo que afastava a escuridão, e com isso, todos sentiram uma onda de alívio. Sim, Amanda gritou, e a multidão ao redor começou a aplaudir em apoio a Lucas. Você consegue! Henrique, por outro lado, parecia apavorado. Não, o que você está fazendo? Você não sabe do que é capaz. Mas, Lucas, firme em sua decisão, não repliu. O brilho aumentou, preenchendo o salão com uma luz clara e reconfortante. Então, como se sendo puxada por um fio invisível, a guardiã se aproximou e disse: Lucas, é hora de unir os poderes. Lute com o que está dentro de você. E em um instante, Amanda, Lucas e até mesmo Ricardo se uniram, criando um círculo poderoso. Uma energia formidável começou a surgir entre eles. No clímax do poder, o chão começou a se estabilizar. E, por um breve momento, tudo parecia possível. A luz negra que ameaçava consumir todos foi absorvida pelo brilho que emanava de Lucas. As tensões começaram a desaparecer e o medo se transformou em esperança. E, enquanto tudo isso acontecia, Amanda percebeu que sua jornada não estava apenas ligada ao poder de Lucas, mas também às suas escolhas, aos seus sentimentos e ao amor que descobriram juntos. Estamos com você, ela gritou, e a força do grupo pareceu estender seus poderes ainda mais. Ao abrir os olhos, Lucas viu um caminho à sua frente. Eu escolho ser livre, livre das mentiras e do medo. E nesse poderoso grito, ele se libertou do passado que o prendia. No último momento, enquanto tudo se restaurava, um olhar de entendimento passou entre Amanda e Lucas. Era o começo de algo novo. Embora muitas verdades estivessem expostas, eles tinham a chance de retasar suas vidas juntos. E enquanto a luz finalmente se assentava, a multidão aplaudiu, agora unida em um novo propósito. O caminho à frente era incerto, mas eles estavam prontos para a jornada, juntos. Antes que o salão se esvaziasse, as palavras de Amanda ecoaram. Este é o momento de agir. Se inscreva no canal agora para não perder os próximos episódios dessa história incrível. Esmague o botão de like. Ajude o algoritmo a nos mostrar ao mundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que virá em seguida. Compartilhe esse vídeo imediatamente com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se juntar a nós, porque a aventura continua, e só os verdadeiros fãs sabem o quanto isso significa. O futuro era deles, e a aventura apenas começava.